Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, eu trago um convidado especial e relevante no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje é empresário do setor imobiliário. Nos Estados Unidos, ele foi diretor dos bancos Citibank e Lehman Brothers. Aqui no Brasil, ele é presidente do Diretório Estadual de São Paulo pelo PTB, pai de 3 filhos, 2 enteados, é casado. E na política, ele é extremamente polêmico. Seja muito bem-vindo, Otávio Facuri. Eu vou começar essa entrevista, primeiro, claro, agradecendo a sua presença. Para mim é uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios. Mas, assim, o que você está fazendo no Brasil com esse currículo invejável? Nunca te passou na cabeça de não lutar tanto pelo Brasil quanto você tem lutado? Olha, bom, obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Essa pergunta, é engraçado você estar abrindo aqui a nossa conversa com ela, porque, assim, quase sempre as pessoas têm essa dúvida. O que você está fazendo aqui? Por que você voltou para cá? E por que você está na política? A tua pergunta já juntou 2 coisas aí, né? Por que você está nesse tipo de luta? Bom, quando eu fui para lá, eu fui transferido. Eu tinha uma carreira aqui no Brasil, no Citibank, e eu fui, por força de uma evolução muito rápida na carreira, né? Eu fui transferido para Nova York, uma oportunidade de assumir uma posição mais importante. Eu tinha tido um histórico recente muito bom no Brasil, eles me ofereceram como opção para não ir embora do banco, uma transferência para Nova York, que eu prontamente aceitei, porque era um sonho de quem trabalhava nesse meio, né, de quem trabalhasse nesse meio, de ir para Wall Street. E eu aceitei e fiquei 6 anos lá. E meu retorno para cá, no início, foi por motivo de carreira mesmo. Quando você vai trabalhar nos Estados Unidos como non-immigrant, né, como uma pessoa não residente permanente, você só pode trabalhar por 6 anos. Você consegue um visto de 3 anos, depois você renova ele por mais 3, e você não pode mais ficar mais do que 6 anos como non-immigrant, como não residente. Eu era um funcionário não residente. Apesar de morar fisicamente lá, eu não tinha residência fiscal lá, residência oficial, residência permanente. Então, passou 6 anos, ou você aplica para o Green Card, ou você volta. A questão é que aplicar para o Green Card, como eu sempre fui sócio do meu pai no ramo imobiliário, ao receber o Green Card, se eu ficasse lá, ia ter que pagar imposto, oferecer para o fisco americano as rendas brasileiras para fins fiscais. Eu falei, não, eu vou pagar imposto no Brasil, ainda vou pagar imposto aqui. Né? O imposto americano é 50 e tantos %, e eu tinha uma consultoria fiscal que me recomendou para não fazer isso, para não pagar o imposto. Volte para o Brasil, trabalhe mais 1 ano ou 2 aqui, depois você volta para os Estados Unidos como não residente de novo, mais para frente. Então, eu voltei por esse motivo. Mas, depois de assistir, estando dentro da Lehman Brothers, que você mencionou, que foi o banco que quebrou durante a crise imobiliária, eu estava na Lehman Brothers aqui no Brasil, né, que tinha voltado, e eu assisti aquela quebra, e aquela quebra do sistema financeiro, quase que quebrou o sistema financeiro todo, se não tivesse tido ajuda dos governos, teria quebrado o sistema financeiro. E ao assistir aquilo é que eu fui parar para tentar entender o que aconteceu, porque eu geria recursos de terceiros, recursos de clientes do banco. Eram transações bilionárias e você estava ali apertando o botão, executando transações e, de repente, muita gente perdeu tudo. Muita gente que eu conhecia entrou em depressão. Você falou isso em 2008. 2008, naquela crise. Aquela crise. E aí depois eu tive até pessoas que eu conheço que tiraram a vida por causa daquilo, né? Se suicidaram. Então aí eu parei e falei, não posso mais mexer com isso, você não entendeu o que aconteceu. E ao buscar, né, com leitura sobre o sistema financeiro, sobre a história do sistema financeiro, buscando entender o que movia, o que estava acima do que eu enxergava. Porque eu enxergava, eu vivia numa bolha dentro de um escritório de banco, onde você ficava comprando e vendendo, e olhando o que era bom para comprar, o que era bom para vender, oportunidade, resultado, lucro, bônus, aquilo era a minha bolha. E ao quebrar, até uma quebra daquele tamanho, eu tive que sair da bolha para entender como é que aquilo afetava o mundo real e que tinha acima daquilo. E ao ler muito daquilo, comecei a ler sobre a origem do sistema financeiro, comecei a ler sobre quem mandava nos bancos. E o sistema financeiro era um sistema que não tinha lastro nenhum, não tinha garantia. O dinheiro que circulava entre as pessoas, ele não tinha. Se você fosse no banco
perguntasse, o que garante essa nota de $100 aqui, o banco falava, não é ouro como era antigamente. A garantia para uma nota de $100 era um outro papel, que não era também um papel, era uma promessa. O que garante o dinheiro hoje é as promessas por trás dele, é dívida pública dos governos. Então, dinheiro de papel, que não é nem papel mais, é promessa, promessa garantindo promessa, e quando a promessa deixa de ser cumprida, o dinheiro vira pó. Então, aquela quebra foi porque vários títulos que prometiam pagar tanto, não pagaram, e ninguém mais acreditava naquilo, só que os bancos eram cheios daquilo, aquilo virou pó, os bancos todos ficaram com furo de caixa, não tinham dinheiro, e as pessoas foram lá tirar o dinheiro e não tinham. Então, eles iam quebrar, o governo emitiu novas promessas, quer dizer, fez dívida e emitiu dinheiro para colocar nesses bancos. E aí eu entendi que todo esse sistema era controlado por pessoas acima dele. Pessoas que controlavam os bancos. E esses caras são os grandes banqueiros globalistas, esses nomes que a gente ouve falar. Por isso que você é anticomunista e antiglobalista, porque você estava nessa trincheira. Eu descobri o que eles eram quando eu vi o estrago que o brinquedinho financeiro deles Não é teoria da conspiração, né, Facuri? Você viveu isso. Eu vi aquilo acontecer, eu vi que teve permissividade das agências de risco, que fizeram vista grossa para aqueles títulos. Teve influência do Federal Reserve, que estimulava aquela concessão daquele crédito imobiliário irresponsável para pessoas que não podiam pagar. E todo ano você encontrava um cara que tomava aquele crédito e ia construir uma casa para vender a casa depois. Ninguém ia construir a casa para morar. O cara pegava crédito, construía 10 casas, agora eu preciso vender ela para fazer outra e pegar mais crédito. Então aquilo fomentou uma bolha de crédito, todo mundo pegando empréstimo para fazer casa e não tinha morador para aquelas casas. E não tinha renda para sustentar aqueles pagamentos. Então, eu vi aquilo, eu vi que tinha comando, vi que tinham grupos financeiros acima dos bancos que mandavam naquilo, e aquela leitura acabou me fazendo chegar em outras leituras. E quando eu descobri mais leituras, quem mais escrevia sobre aquilo, eu acabei dando de cara com um velhinho lá na Virgínia, chamado Olavo de Carvalho, que escrevia um pouco sobre aquilo, mas escrevia mais sobre comunismo, sobre Foro de São Paulo, né, sobre esquemas de poder que estavam um esquema de poder que estava dominando a América Latina na época, que era o Foro de São Paulo, que tinha basicamente tinha tomado todos os países, acho que menos a Colômbia, todos os outros países eram governados pela esquerda, que era unida, os partidos eram unidos por essa convenção chamada Foro de São Paulo, que era uma reunião de todos os partidos de esquerda que eles faziam em Cuba, fizeram em São Paulo, aqui, aí primeira, por isso que chama Foro de São Paulo, fizeram outras. E ao ler sobre aquilo, aí que caiu minha ficha. Eu já estava aqui no Brasil, já estava de volta ao mercado financeiro, trabalhando como gestor no Fundo Mauá. Quando eu comecei a entender aquilo, eu falei, nós vamos acabar. A Venezuela já tinha ido para o buraco, já tinha gente comendo cachorro lá naquela época, em 2012, 2013. E eu falei, mas o Brasil vai para o mesmo... Se não vai virar, vai ficar sem dinheiro, porque vai financiar outros países para transformar naquilo. Então, aí que eu entrei e resolvi procurar uma forma de colaborar com o movimento que eu vi naturalmente aqui no Brasil, nascer em 2013, que foi aquela turma que foi para a rua protestar, eles não sabiam nem contra o que eles estavam protestando, mas alguma coisa foi na mesma época do Ricardo Salles, né, que ele veio aqui e comentou com a gente, que foi... Mas, então... Neste momento, 2013, 2014, que começou a difundir, né, todo esse estrago na América do Sul, você já começou a visualizar isso lá nos Estados Unidos, começou a ter uma visão do que poderia acontecer aqui no Brasil. Porque, de fato, a América Latina ela já está ficando vermelha, né, se a gente olhar para o mapa. Está de novo ficando vermelha. E é desesperador. E quando a gente fala que aqui na América do Sul, na América Latina, né, porque pega também um pouco mais ali, né, para cima, as pessoas acham que a gente está falando demais, que é a tal da teoria da conspiração, que a gente está exagerando. Gente, não é, de fato. Não é, mas já acharam tudo. Mas você vê, desde 2013 já comeu um cachorro. Agora você não tem um gato, um passarinho. Nada. Não tem animal. O cara, o que ele vai comer ali? Ele tem que comer planta, porque não tem mais bicho para comer. Pois é. Entendeu? Então, mas isso já aconteceu em 2013, Facuri. Isso é muito sério, nós estamos em 2022. E está em 2022. E por que não acabou? Porque o Brasil foi usado de financiador disso tudo. Quando o Lula assumiu, o 9 dedos barbudo, ele pegou o Brasil naquela coisa de vai quebrar, não vai. Em 2002, existia um pensamento ainda que o Lula ia quebrar o Brasil. Né? Em 2002, eu trabalhava no Citi, as pessoas falavam, não, o Lula, quando assumir, vai quebrar o Brasil. Então, as pessoas precificaram o Brasil como se fosse quebrar. E eu estava sentado ali no Citibank dizendo para as pessoas, o Brasil não vai quebrar. Por quê? Porque o Lula vai assumir, ele não vai quebrar o Brasil de cara. O cara esperou 20 anos para governar o Brasil. Ou 15 anos. Desde 1989 que esse cara está disputando a eleição.
Ele ganhou em 2003, 2002. Ele não vai sentar lá e apertar o botão e dar a moratória da dívida. Esse cara vai tentar governar para roubar o que ele puder, mas não vai quebrar o Brasil. Ele vai roubar primeiro, né? Vai tentar transformar o país no ideário que ele quer, né? Que é aquela grande república comunista que ia se juntar com as outras, né? Para fazer aquela união de países comunistas socialistas da América, que é o Foro de São Paulo tinha essa intenção. Eu não sabia ainda, mas eu sabia que bem intencionado ele não era, tanto que eu nunca votei nele. E quando ele assumiu, ele teve muita sorte, porque o Brasil, a economia mundial começou a demandar por commodities. O Brasil era o principal produtor de minério de ferro, um dos principais, junto com a Austrália, e o minério de ferro começou a subir, ele valia $30 a tonelada, ele foi para 180. 180, o Brasil começou a ter 6 ou 7 vezes mais a entrada de dólar aqui por conta do preço. Se você vende minério, ele custa 30, de repente ele custa 100 e lá vai cacetada, pô, tua receita aumenta 6 vezes. Então, essa receita era exportação, entrava como dólar, né? Esse dinheiro, quando o Banco Central comprava, ele convertia para reais. Ao converter para reais, ficava no sistema esses reais. E aí, o que acontecia? Os governos iam lá, o Lula, o governo, a União Brasileira, o Tesouro Brasileiro emitia dívida, né? Para tirar esse dinheiro de circulação, porque era muito dinheiro, e esse dinheiro ia para o cofre público. Porque você emite dívida e o dinheiro ia para o caixa do governo. E o Lula ia gastando. Gasta, faz Bolsa Família. Começou a enfiar esse dinheiro nos bancos públicos e mandou o BNDES emprestar para Cuba, para Venezuela, fazer porto em Cuba, né? Para fazer estrada na Venezuela, fazer não sei o que em Angola. Só não fez no Brasil, porque Belo Monte ele não acabou, São Francisco ele não terminou também, todas aquelas obras que ele ficou 8 anos, mais 4 da Dilma, nada ele acabou. Ele só acabou porto em Cuba, só acabou porto na Venezuela, só acabou coisa em Angola. No Brasil não acabou nada. Agora o Bolsonaro, que acabou o negócio do São Francisco, lá, a transposição, está acabando outras coisas. E o Lula não acabou nada, só o que ele tirou de dinheiro daqui sustentou os países, quer dizer, os governos. Venezuela era para ter quebrado antes. O governo de Cuba era para ter quebrado antes. Ele foi sustentado pelo Brasil. Ele foi camarada, né? Ele ajudou os brothers dele, quer dizer, toda a turma que estava ali no Foro de São Paulo. E você sabe... Ele foi porque a economia permitiu que ele fizesse isso. Por quando que acabou? Quando em 2011, 2012, o minério virou e começou a cair de novo. Em 2013, 2014, ele estava em 30 de novo. Então, no Brasil não tinha mais dinheiro. A Dilma, que já estava no governo, estava acostumada a gastar igual o Lula. Mas o dinheiro acabou. E aí teve a recessão e o povo sentindo que a classe média tinha aumentado. Você não tinha classe média antes, muito forte. Esse período de entrada de recurso no Brasil aumentou a classe média. Só que quando acabou esse dinheiro em 2012, 2013, a classe média entendeu que o governo não tinha feito nada por ela. Que aquilo não era o governo, não era o governo Lula. O governo Lula não representava ninguém, nem o governo Dilma. Então eles foram para a rua daquele jeito em 2013 que a gente viu lá, naquela manifestação que não era para ser uma coisa de 20 centavos, era uma coisa lá daquela Sininho, aquela Black Bloc lá. Quando foram ver, o pessoal não entendeu nada, porque quem tomou conta daquilo foi pessoas comuns. Que não tinha bandeira, não tinha mortadela na rua. Eu saí na Faria Lima para olhar aquilo. Eu não vi uma bandeira vermelha, eu não vi um cara comendo sanduíche de mortadela, entendeu? Eu não vi uma mulher suvaquenta, sabe aquelas da esquerda? Não vi nada daquilo. Isso daí a gente não encontra na direita, não, Facuri. E nem das pessoas normais. Você só encontra lá no meio daqueles... Mas eu sempre comento com o pessoal da esquerda, acho que tem algum problema, né, de entendimento, algum problema cognitivo, né, porque vive numa realidade paralela. E eu acho engraçado que cada um tem o líder que merece, né, aqui no Brasil, como bem falado numa entrevista do Dr. Enéas em 1994, que o Lula, ele não detinha, né, dos conhecimentos necessários para governar uma nação. E eu achei muito interessante porque ele falou com o Lula ao lado. Ele fez um paralelo com o piloto de avião, né? Você vai dar o avião para um cara que não sabe pilotar? Pois é. Né? Quem aceitaria isso, né? Ainda chamaram ele de preconceituoso, né? O Enéas falou, não, totalitário. Não é preconceito, eu tenho conceito, ele falou. Pois é. E aí a gente tem um exemplo das pessoas que gostam muito do Karl Marx, né? Que é um filósofo alemão, que ele movimentou, né, o socialismo tentando colocar a classe de proletários, né, os trabalhadores contra os seus chefes, e nunca trabalhou. A gente tem isso aqui no Brasil, né? O Lula nunca trabalhou e quer, de alguma maneira, dizer que o seu chefe é um malvadão, que ele te explora. Igual Como é que a gente faz aqui no Brasil para convencer as pessoas de que o socialismo é um fracasso, Eu vou te falar, o Karl Marx, ele, nos últimos 6 ou 7 anos da vida dele, ele
depois de fracassar em tudo, ele se mudou para que cidade do mundo? Londres. E ele morou e morreu morando num apartamento da família Rothschild. Ou seja, ele morreu abraçado com os barões. Ou seja, que era quem financiava ele. Que a gente descobre, a gente vai pela... Mas ele casou com uma mulher riquíssima, uma aristocrata. Sim, ele foi financiado pelos globalistas da época, pelos banqueiros, para soltar aquelas baboseiras dele, entendeu? Igual o Lula, quando era sindicalista lá em São Bernardo, ele tomava uísque com os donos das empresas, entendeu? Não era nada de defensor de proletariado, coisa nenhuma. Ele ia lá para os caras, os diretores da Auto Latina, os Wolfgang Sauer da vida, e ficava ali tomando uísquinho de noite, porque ele ameaçava pedir um 10% de dissídio, 15% de dissídio, ia lá, tomava um esquinho, tomava uma graninha deles, me dá uma graninha aqui que eu vou convencer eles que 3% de aumento está muito bom. Pois é, eu já ouvi isso. E ele saía movimentava depois, o caos. Falava que ele estava negociando, o Lula vai entrar para negociar com os donos das montadoras. Ele falava que estava na reunião a portas fechadas, negociações dificílimas. Tava nada, estava tomando uísque com eles, contando aquelas piadas homofóbicas dele. Sim. Né? De mulher, de não sei o quê, aquele piada de Pelotas que ele fala, coisa de homofóbico. Que eu ia falar. Entendeu? Ele sim. Quando fala aquelas coisas, ninguém chama ele de homofóbico. Quando ele conta piada de Pelotas. É porque não convém para a esquerda, né? Quando ele fala de mulher assim, mulher assado, que eu não vou repetir aqui, porque isso aqui é um podcast de que nós não vamos ter pessoas de baixo nível assistindo aqui, então eu não vou falar. E aí, ele saía da reunião com os caras da Auto Latina lá, com os caras das montadoras, e falava para os proletários, aos proletários, olha, foi uma suadeira, uma negociação dificílima, Horas de negociação. Eu só consegui 3% de aumento, 4%. Que nada. Ele chegava pro cara dos patrões, me dá aqui uma graninha que eu resolvo lá, dou 3% para ele. Vivia disso. Esse é o verdadeiro Lula. Esse é o Lula que muita gente não sabe, a gente tem que falar isso para as pessoas saberem. Que a vida dele era essa. E eu me lembro outro dia, assistindo uma entrevista de um dos fundadores do PT, Francisco alguma coisa, Chico alguma coisa, ele estava contando que o Lula é uma pessoa sem caráter. O cara colocou assim, o Lula, ele abre aspas para esse nome que eu esqueci. O Lula não tem caráter. Então, esse tipo de conduta que foi relatado pelas próprias pessoas da época, da década de 70, do pessoal que trabalhava nas metalúrgicas, nas montadoras, esse é o Lula, é o cara que quer, depois de ter arrebentado com Petrobras, quer voltar para a cena do crime, junto com o cara que disse que não ia voltar com ele para a cena do crime, está voltando também, que é o Chuchu Alckmin. O picolé de chuchu está voltando também. Então, esse é o tipo de gente que está aí. E isso me motiva a estar na política. Assim, você vai deixar isso acontecer? Dá para aceitar ficar na mão desses caras? Ah, mas eu não quero ficar na mão dele. Então faz alguma coisa. Porque se você não fizer nada, vai ficar na mão desses caras mesmo. Mas você concorda que este movimento de direita, claro, ele foi levantado também, né? Essa bola foi levantada pelo Roberto Jefferson. E aí começou, né, com o Bob Jeff. O Roberto Jefferson foi assim, uma faísca? Foi uma faísca. Antes mesmo da onda de 2013, você teve o caso do Mensalão, que foi um esquema de poder que era compra de voto. Compra de voto no Congresso. Que é justamente algo antidemocrático. Então eles estão investigando, hoje em dia estão investigando a direita por causa de atos antidemocráticos, porque o cara foi pegar um caminhão e não sei para onde. Eu não sei nem quem fez, não tenho nada a ver com quem foi lá de caminhão na porta do quartel. Tá? Mas o que é mais antidemocrático? Você ir para a porta do quartel e pedir socorro, né? As pessoas estão lá pedindo socorro, não é que o cara vai dar um golpe porque ele está na porta do quartel pedindo socorro para o exército. Ninguém pegou em arma para derrubar governo. Os caras foram pedir socorro para o exército, que é um ato de exercício de liberdade de expressão. Não significa que vai ter um golpe, que alguém vai fazer nada. Agora, e não que a pessoa, que alguém que está ali concorde com alguma coisa golpista. Mas o que é mais antidemocrático? Isso ou um governante, um presidente e os seus asseclas montaram o esquema para comprar voto no Congresso. Voto comprado não é democracia, pô. O Congresso está lá para o cara votar de acordo com a consciência dele, de acordo com o eleitorado dele, não de acordo com a grana que paga ele. Isso não é democracia, isso é ditadura. O Congresso está lá para fazer um poder separado do poder executivo, poder legislativo. Se o executivo compra o legislativo, não tem legislativo. O legislativo é um carimbador de papel. É melhor botar um cartório lá para recebe lá o projeto de lei do executivo, bate o carimbo e manda embora. Então isso não é democracia. Os caras que se chamam de democratas, estão lá comprando o voto das pessoas.
comprando voto do Congresso. Fizeram isso no Mensalão e depois o Roberto Jefferson denunciou isso, né? E foi para a cadeia por isso. O Eduardo Cunha, a mesma coisa no caso do Petrolão, né? Porque o Petrolão, denunciaram isso no Petrolão, a Lava Jato descobriu, e quando a pessoa que se moveu para tirar o PT do poder, o Roberto Jefferson se moveu contra aquilo, foi para a cadeia por causa disso. Levou um monte de gente com ele. E no caso do Petrolão, a cúpula petista foi para a cadeia, mas quem bateu o martelo para tirar o PT do poder, eles levaram para a cadeia também, que foi o caso do Eduardo Cunha. Falando em Roberto Jefferson e Eduardo Cunha, que são pré-candidatos pelo PTB. São do PTB. São do PTB. Duas figuras extremamente importantes na história da República. São. E que tem um histórico que pagou a sua dívida com a nação. Eu vou dizer para você que, assim, Como o PTB reconhece a importância deles? Para eu falar do Roberto Jefferson, é muito fácil. O Roberto Jefferson foi amigo do meu pai por 20 anos. É uma pessoa que eu tenho amizade, uma pessoa que é amiga da minha família. Meu pai esteve próximo dele, eu estive próximo dele durante daquele período do Mensalão, que ele muitas vezes vinha para São Paulo para ficar meio recluso, né? Ficava aqui, ficava com a gente, vinha em casa, jantava. Nós assistimos o que ele passou. E ele, naquela época, não existia delação premiada, tá? Ele simplesmente contou tudo aquilo que ele contou. Ele não apresentou documentos, ele simplesmente contou e falou assim, perguntaram qual é a prova que o senhor tem? Eu falei, eu não estou apresentando documentos, eu estou citando fatos. Se vocês forem lá investigar, o carequinha lá da agência Marcos Valério, o Banco Rural, não sei o quê. Se você for lá, isso, você vai achar isso. E quando você achar isso, você vai ter as provas que você precisa. Ele deu a pista, os caras foram lá e acharam tudo que ele falou. Então ele não precisou nem apresentar prova. Ele apresentou fatos que ele tinha conhecimento e ele, inclusive, relatou que ele recebeu o dinheiro do PT. Recebeu uma mala de, 4 milhões, não sei, que era um acordo de campanha, e que ele repassou para os candidatos do partido dele. E quando perguntaram para ele para que ele repassou, ele falou, não vou dizer. Então ele matou no peito e falou, eu repassei, não vou dizer para que eu passei, porque eu não preciso dizer, né? Eu sou investigado, eu só respondo o que eu quiser. Né? Quando você está no banco dos réus, você só responde o que você quer. Aí eu não quero responder, não vou responder. E aí ele assumiu aquela bronca. A única coisa que ele disse é, eu recebi, se eu recebi, alguém me pagou, alguém me passou esse dinheiro. Quem passou? Tesoureiro do PT, Delúbio, a mando do seu Zé Dirceu. Então ele apontou o dedo, quer dizer, ou vai todo mundo para a cadeia ou não vai ninguém. Porque se alguém recebe, alguém paga. Inclusive ele, né? Então, por isso que ele assumiu, quer dizer, eu vou para a cadeia porque eu estou assumindo receber esse dinheiro que não Mas deveria. seria tipo um eu caio atirando? Não é questão de eu cair atirando. Ali ele estava atirando nele, já. Ele ia cair sozinho, estava atirando nele. Porque estavam acusando ele de uma coisa que é ridícula para acusar um presidente de partido de receber 3 mil reais no envelopinho. Mas ninguém acredita que aquilo é verdade. Porque assim, quem que vai falar... O cara montou um vídeo, recebendo 3 mil reais e falando, isso aqui é pro Roberto Jefferson. Qualquer um pode montar isso aqui. Eu sento aqui no estúdio, me visto de não sei o quê, monto uma câmera, um escritório, eu recebo isso aqui é pro Bolsonaro. Não é, pronto. Pronto. Qualquer um faz isso? Qualquer um faz isso, acusar a pessoa. Não tá, entendeu? Só que montaram isso para cima dele. E não foi isso que ele recebeu. Ele recebeu, por força de um acordo político, repasse de dinheiro, sobra de campanha do PT lá, de 4 milhões, que não era dinheiro declarado lá do PT, e ele recebeu. Era dinheiro não contabilizado, né? Dinheiro de caixa 2 de campanha, que foi repassado para candidatos, e aquele dinheiro também foi usado para comprar deputados. Foi aquilo que o Roberto disse. Esse dinheiro, para mim, foi para a gente repassar para o nosso candidato. Mas o PT usou esse mesmo dinheiro desse carequinha aí para comprar, mandar envelopinho para os deputados, 30 mil por mês, aqui para esse, para aquele, que é o caso do Mensalão que ele denunciou. Então, tudo aquilo foi o começo. Mas o Brasil não estava pronto ainda para reagir, porque quase ninguém entendia. Né? Em 2013, 2014, a Lava Jato mostrou esse mesmo esquema, só que muito maior, ampliado. Eles pararam de usar a caixa de campanha e pensaram assim, é melhor eu usar uma estatal. Eu vou colocar um monte de gente na estatal, um monte de funcionário lá, tudo no esquema comigo. Esses caras vão fazer superfaturar tudo que tiver lá e fazer um caixa com esse superfaturamento e distribuir nas contas tais. Esse caixa ficava depositado com um monte de gente, esse superfaturamento, e na hora que recebia uma ordem, passava o dinheiro para esse, para aquele. Entendeu? Ficava com o doleiro, ficava com o cara da empresa, ficava com a Odebrecht. A Odebrecht tinha... O produto do superfaturamento era uma conta que o PT tinha dentro da Odebrecht.
Isso já foi falado na Lava Jato lá. Então, quando o cara ligava lá para o Odebrecht, passa tanto para o fulano, era daquela conta gráfica, aquele dinheiro lá que estava... o contrato era de 5, fazia de 7 para guardar o 2 ali, para ficar no caixa da propina, para ficar, né, repassando para isso para aquele. Então, isso aconteceu em larga escala. A Lava Jato revelou isso. E não adianta dizer que é mentira só porque reverteu a prisão dos caras, de alguns caras do PT. Tá? O Lula está solto porque reverteu a condenação dele, mas um monte de petista devolveu o dinheiro. Pois é. Se você devolveu o dinheiro, é porque o dinheiro não era dele. Quanto dinheiro a Lava Jato recuperou? Né? Quanto dinheiro voltou para o cofre público ali? Ou só aquele Paulo Roberto Costa devolveu uma fortuna. O Faco, Eduardo Cunha, pré-candidato pelo PTB São Paulo. Sim, sim. O Roberto Jefferson é pré-candidato a governo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sim. O Eduardo Cunha, ele afirma que o Sérgio Moro é o líder de uma organização criminosa que tentou criminalizar a política. O Roberto Jefferson sofre ainda, né, porque está em casa, em prisão domiciliar, pelo próprio STF por conta, né, das expressões dele, das impressões em relação ao governo atual, das imposições do próprio STF. E o Eduardo Cunha, de alguma maneira, também tem uma história paralela, né, em situações diferentes, e que depende também do STF para ele também ficar elegível agora, né, a partir de agosto, enfim, ter condições de concorrer. Era exatamente esse posicionamento que eu gostaria de receber em relação a você, acredito que até quem nos assiste, né? Sim. O PTB sabe da importância de voltar estes candidatos, esses políticos, para a cena, né, da história do Brasil, porque a política, ela precisa de pessoas que têm conhecimento. Sim, sim. E conhecimento da máquina, conhecimento de como funciona. Porque quando a gente elege blogueiros, influenciadores, pessoas que são conhecidas nas redes sociais e elas entram, né, no parlamento, de alguma maneira elas estão no Congresso, elas não sabem lidar com a política brasileira, que já é uma máquina. Exatamente. Então, eu acredito que como o PTB, ele é a casa dos conservadores, apesar de sempre ter defendido aí um centro-direita, né? Hoje, Roberto Jefferson, assim como Eduardo Cunha, são cristãos convertidos, arrependidos, porque quem somos nós para julgar alguém nessa terra? São só pecados diferentes. E eu acho, sim, hoje eu estou na política e eu defendo de que a política precisa ser feita por quem entende de política. Concordo com você. Eu acho que o espaço para pessoas novas sempre existe, para você renovar, mas você tem que ter pessoas lá que já estão no time faz tempo, já sabem jogar o jogo para ensinar. Mas você defende a teoria do presidente Jair Bolsonaro? Começa como vereador. Pô, já quer entrar senador, já quer entrar deputado, vamos começar a construir uma história? Eu defendo o processo. Eu acho que quando a gente passa por alguns processos, algumas coisas ficam para trás. E quem perde, no caso da política, é a população. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. O próprio Bolsonaro começou ele fez carreira no legislativo. Ele não começou como vereador no executivo. O vereador é legislativo, mas se você vai começar no executivo dessa forma, você tem que ser um prefeito. E depois um governador ou um secretário de Estado. Ele não tinha experiência nenhuma executiva, ele foi direto para a presidência. Então, não é bem assim. Eu acho que a experiência política, quando você faz carreira política, sim. Mas, às vezes, você entra na política para fazer diferença e você não fez a carreira. Aí você vai procurar entregar aquilo que você tem de diferente de quem não fez carreira, mas aprender alguma coisa sobre a carreira com quem está lá, né? O Roberto Jefferson, a importância do Roberto Jefferson voltar para a cena política, eu acho importantíssimo, eu acho bom também o fato do Eduardo Cunha ter voltado. Tá? O que ele fala sobre a Lava Jato, eu concordo, a Lava Jato cometeu inúmeras ilegalidades. Tá? Eles gravaram pessoas, foi descoberto que eles estavam gravando pessoas com aquele sistema guardião lá, sem autorização judicial. Gravaram horas e horas e horas de pessoas ali sem a ordem judicial. Os procuradores lá de Brasília, quando descobriram isso, quer dizer, o Aras e o pessoal dele, veio para Curitiba e pegou aquilo tudo. Porque tinha muita coisa legal ali. Tinha excessos, tinha violações do Código de Processo Penal. Que naquela época a gente fez vista grossa. Eu me lembro, eu comemorei certos abusos, porque, é para prender o Lula. Então pode. Pô, eu queria prender o Lula, eu quero o Lula preso hoje. Eu gostaria que ele fosse condenado por... E não só isso. A Lava Jato escolheu perseguir pessoas por crimes que não ia dar muita cadeia. Quanto tempo você consegue manter alguém preso por causa de um triplex? É 1 milhão ou 2 milhões de desvio, de lavagem de dinheiro que dá o triplex, ou não sei quantos, era pouco, né? O sítio é um pouco mais. Como é que você gasta todo aquele tempo e dinheiro para você prender um cara por
além de você violar o Código de Processo, quer dizer, eu sempre fui a favor da Lava Jato. Eu sou contra as ilegalidades que ela cometeu. Ser a favor da Lava Jato é até uma... Eu sou a favor de você investigar e punir quem é criminoso. Da justiça, a Lava Jato, né? A gente usa como um eufemismo para falar de justiça, né? Eu sou a favor da justiça e do devido processo legal. A Lava Jato, naquela época, representava a justiça, mas a gente foi descobrir depois que não é devido processo legal, não seguiu o devido processo legal, fez prisões arbitrárias, usou delação premiada para forçar pessoas a assinar confissões, entendeu? E que não vale, né? E o Eduardo Cunha já explicou isso aí. Já. Para muitos casos, eles viram que tem casos que funciona a delação, mas como eles viram que estava fácil, começa a jogar qualquer um aí, deixa o cara mofando aí, e a gente consegue o que a gente quer na delação. Quando não tinha uma prova, eles iam produzir a prova. Que era uma situação quase que de sequestro, né? Você tira a pessoa da sociedade, do convívio com a família, dá aquela loucura na cabeça dela e quase que faz a pessoa falar contra, né? E ele ficou preso mais tempo porque ele não aceitou aquilo. Ele não fez delação. Ele ficou na dele. Não vou mentir só para sair daqui, entendeu? E aí, no caso, a Lava Jato cometeu essas... E a gente bateu palma na época. Eu me lembro que eu comemorei todos nós, Facuri. Prende o Lula. Mas não importa se a gravação passou da hora ou não. Prende o Lula. E aí, a gente aceitou coisas que não devia aceitar. Na época, quem foi contra esses abusos? Eu me lembro que o Gilmar Mendes foi contra. Ele fez um discurso, numa das decisões lá, na época do Teori Zavascki, da Lava Jato, que subia para o Supremo, ele fez um discurso descascando os procuradores, dizendo, vocês estão fazendo coisa que está violando o Código de Processo, cometendo abuso, né, em cima do Código de Processo Penal, cometendo violações do Código de Processo Penal para prender pessoas. Isso está errado, o Sérgio Moro está errado de permitir isso, e os procuradores. E aí a gente criticava o Gilmar Mendes. Eu posso ter motivos para criticar o Gilmar Mendes, mas aquilo que ele falou, eu não devia ter criticado, devia tê-lo criticado por isso. E eu critiquei ele na época. O que aconteceu? Ninguém nunca reclamou desses abusos, eles passaram a virar abusos na mão de outros ministros, outros juízes. E passamos a ver abusos e ilegalidades em processos investigatórios no Supremo. Esses inquéritos que todo mundo sabe que estão violando o devido processo, né? Os inquéritos violam o devido processo legal. É só você ter um inquérito onde a vítima é o acusador e o juiz. Mas não existe isso, né? Lugar nenhum do mundo. Vítima não pode julgar ninguém. Vítima é vítima. Ela tem que relatar o que ela sofreu e acabou. Ela não pode nem ser advogado, nem ser juiz, nem ser acusador. Ela é vítima só. Como é que a vítima vai ser relatora de um processo penal? Não pode. Uhum. A vítima sofreu o ataque. O Roberto Jefferson fez lá ou o Daniel Silveira fez lá falas consideradas criminosas, né, em cima de vítimas que são ministros do Supremo. Como é que o ministro Supremo, que é a vítima daquela fala, daquela colocação, pode ser o relator de um processo? Não está certo, entendeu? Então, isso aconteceu. Bem lembrado, Daniel Silveira, ele também é pré-candidato, né? Pelo PTB, mas é Rio de Janeiro. E a multa dele já ultrapassou R$1 milhão. Ele está impagável. Você acha que, de fato, a candidatura dele vai vingar? Do Roberto Jefferson, do Eduardo Cunha? Do Roberto Jefferson, mas eu acho que vai vingar, porque o Roberto Jefferson agora já teve o seu processo julgado pelo Supremo, 9-2, e ele foi julgado procedente à denúncia, né, dos crimes lá que eles querem. Vão dar andamento à denúncia, porém, foi remetido para a primeira instância. Roberto Jefferson não é deputado, foi deputado, não tem foro privilegiado, portanto, qualquer processo penal contra ele tem que ser julgado na primeira instância. Não pode o Supremo julgá-lo. O Supremo abriu o processo, mandou para a primeira instância. Lá na primeira instância, o juiz vai decidir se o processo continua, se ele fica preso em casa ou não, se ele pode ir na rua, etc. Todas as medidas cautelares agora vão ficar sob responsabilidade do juiz de primeira instância. Ele sai das mãos do Supremo. Então, isso é bom, porque isso pode, no caso, viabilizar a candidatura dele a governador ou a qualquer outro cargo que ele queira se candidatar. O caso do Daniel Silveira está mais complicado, eu não sei entender, porque tem gente dizendo que o indulto, a graça, alivia ele de todas as cautelares, tem gente que diz que não, né? Eu tinha entendimento que sim. Né? Imagina, meu vizinho, eu tenho um vizinho em casa, que é o doutor Adilson Dallari, que mora no meu prédio, que me explicou que, entendeu? Que o Daniel Silveira não tem que fazer mais nada, tem que pagar a multa, não tem nada. Ele está livre de tudo.
Mas o entendimento do ministro do Supremo não é. Pois Eu tenho um professor de direito. Mas outras pessoas receberam a graça de outros presidentes e... Exato. Eu tenho um catedrático que mora no meu prédio, que me dá aula de graça quando eu encontro ele no elevador, que assim, eu acredito nele, entendeu? E eu acredito até no que diz o livro da Constituição, escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem um livro sobre isso. Que escreve, muito bem escrito, inclusive, com o prefácio do outro grande amigo, que é o professor Ives Gandra, que é meu amigo. Me deu aula disso também. Falou assim, e ele, inclusive, qualifica a obra do ministro Alexandre de Moraes como uma das melhores obras sobre direito constitucional. Só que não está sendo seguida hoje. O Faca, o doutor Enéas, ele foi o presidente do Brasil que nós não tivemos o prazer, né, de ter o doutor Enéas como nosso presidente. E ele também falava, e eu assisto muitos vídeos dele, eu acho que nunca foi tão verdadeiro, né, assim, essa história dele de tentar fazer o Brasil não entrar nesse poço que a gente está bem na beiradinha. Olha, o Brasil não estava pronto para o Enéas. Não estava pronto. O Enéas, ele era tido como quando ele falava louco, tudo né? aquilo, a gente não tinha as pessoas com um nível de entendimento. As pessoas falavam, esse cara é louco. Sim, ele falou do Jorge Soros em 1998. Mas quem ia entender quem era o Jorge Soros em 98? Eu estava em Nova York em ano 2000, o Jorge Soros era um ídolo para nós, era um mega investidor, o cara peitou o Banco Central inglês, desvalorizou a Libra, o grande investidor, todo mundo queria trabalhar para ele, eu tinha amigos trabalhando para ele. Mas, Faca, é isso que eu quero dizer, a gente não pode perder a oportunidade novamente de ter uma pessoa que, de fato, vai nos governar com as bandeiras e valores que nós defendemos. Então, assim, perder hoje o presidente Jair Bolsonaro é perder um novo Enéas. Porque, na época, todos os candidatos se juntaram contra o doutor Enéas. E está acontecendo isso de novo. É quase um déjà vu, não é? O que acontece? O que tá mais o Brasil vai hoje? perder essa oportunidade. O que está mais difícil para o outro lado hoje? É que o Brasil acordou. Você tem hoje pessoas que dirigem táxi na rua, ou que dirigem cobrador de ônibus, ou vendedor ambulante, que lê Olavo de Carvalho. Sim. Então, o que aconteceu foi um despertar. O Olavo de Carvalho não é novo, ele já vinha escrevendo da década de 90, no 2000, mas aquilo não entrou nas pessoas. Por algum motivo, houve uma mudança psicossocial no Brasil. A massa da classe média cresceu, quer dizer, a classe média cresceu, que é quem tem condição de fazer diferença hoje. Uhum. Você não faz diferença, a massa não faz diferença sozinha, você precisa da classe média ou da elite. Uhum. Você tem a elite com a massa, você consegue fazer mudança. Uhum. A classe média com a massa também. Às vezes até um pouquinho da elite. Você tem que ter um pouco da elite para você juntar com a classe média e fazer mudança. Agora, sem a classe média você não consegue nada. Porque no Brasil, o voto da classe média, para um lado ou para o outro, é quem decidia a eleição. A massa sempre tinha meio que uma tendência de votar na esquerda. Na esquerda, Entendeu? Por causa das benesses. E a elite ia com quem, né, com quem sentava no colo e quem dava os benesses. A classe média que fazia a votação. E a classe média brasileira é o grosso da direita, hoje está na classe média. Porque é a classe que empreende. Sim. É a classe, inclusive, de emergentes, que veio dos pais ou dos avós que não tinham condições e aí encontrou o caminho do empreendedorismo. E o nosso problema é o seguinte, a gente não tem elite. A nossa elite que nós temos hoje, ela está no colo da esquerda. Sim. Ou ela é de porque esquerda é interessante para eles, ela não é? Ela é de esquerda e não sabe, poder. Eles são basicamente participantes do esquema globalista. Exatamente. Então, acha lindo de morrer banheiro trans, não sei o quê, acha lindo de morrer a pauta identitária, acha lindo de morrer a girafa amazônica, o aborto. Acha lindo de morrer matar bebê na barriga da mãe, entendeu? Eles acham lindo. Eu acho que eles acham lindo o controle. O né? controle social. E eu não duvido, eu estava conversando com uma amiga esses dias. Mas a classe média brasileira, o grosso, até o povo mesmo, é contra isso. Claro que sim. Só que não tinha expressão. Quando a classe média cresceu, naquele ano da década de 2000, e passou a ter voz, passou a ocupar a rua, e se uniu com o povo, você teve uma maioria para eleger o Bolsonaro, que é um representante dessa classe, né? Que tinha essa visão igual à visão geral da massa brasileira. E aí você teve... Então, a mudança veio quando você tinha conhecimento e esse conhecimento difundiu. O conhecimento foi trazido por quem estava na vanguarda, pessoas como Olavo e outros, que trouxeram esse conhecimento. Mas ele não saía da bolha, da pequena bolha, até que ele se difundiu, quando você tinha pessoas dispostas a abrir a mente e ler aquilo. Eu fui atrás. Eu era uma pessoa que vivia na minha bolha. Então, hoje, você não volta, isso não volta mais. Você não consegue retroagir isso. É. A mudança cultural
cognitiva das pessoas aconteceu e isso não tem como eles retirarem. Só se matasse todo mundo, Sim. não dá. Só se a esquerda tomasse o poder e fizesse mais um, não é um genocídio, mais um genocídio. Ô, Faca, Porque a esquerda é genocida desde que está no comando do Brasil, desde que esteve no comando do Brasil. eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela falou assim, Ari, eu fui pra Alemanha, eu fui pra França, eu fui pra não sei aonde, e você acredita que não estão pedindo passaporte sanitário, né, passaporte de vacina? Eu falei, primeiro, que isso cria uma burocracia e impede, né, a agilidade do processo para você entrar no país, ainda mais quem viaja como turista, né? Então ficam aquelas filas enormes e tudo mais. E ela é médica. Ela falou, eu me arrependi de ter vacinado. Eu vacinei porque eu precisava viajar. Essas viagens, esses trechos já estavam contratados. Ela falou, Ari, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência e tudo mais, só que eu fui... Eu fui obrigada. Médico teve oportunidade de falar, não quero vacinar? Não teve. Se o cara vacinou, ele deu aquela vacinada em off lá, sabe? Sorinho fisiológico. Sei lá. Pois é, mas eu digo assim, é tão visível, é tão nítido esse controle social, de que eu acredito sim que foi um trailer ali, né, para implantar o comunismo, para entender a quantidade de pessoas que eles poderiam controlar através do medo. Quanto gado tem de medo. Pois né? no mundo, gente, isso foi um processo mundial, né, porque as pessoas remetem todo o problema mundial vai ao mudar presidente agora? Jair Bolsonaro. Agora você vai ter, agora Não você está foi. tendo o reflexo disso, a recessão no mundo já começou. Se você olhar as bolsas, elas estão com 30% de queda das máximas, todas, incluindo o Brasil. Então, você tem recessão iniciando em todo o mundo, que era uma previsão que eu havia feito já, eu vinha fazendo há alguns anos. Que Verdade, você faz umas previsões que eu tenho medo. Que ia ser uma recessão global, que pode virar uma depressão global. Meu Deus, quando vai começar isso? Já começou. Não, mas quando vai entrar no já caos? Começou. Ai, meu Deus. A recessão já começou. É global, é em todos os países, nós estamos vendo. O Brasil talvez menos, porque a gente começou de um patamar mais baixo. Os países europeus e americanos, a Europa e os Estados Unidos estavam lá em cima, no ápice, e caiu muito rápido. Você teve uma queda de 30% da Bolsa Americana, de 4.800 para 3.700. Se eu não me engano, isso dá entre 20, não sei se dá 25 ou 30, mas é bastante. Então, 25 pelo menos, sim, um quarto, sim. Então, é muito. A recessão, tecnicamente, caindo mais de 20% os ativos, já configura uma recessão, né? O risco de recessão grande. Então, nós vamos sentir isso. E nessa hora, vocês vão esquecer de passar, vão esquecer de tudo. As pessoas vão ficar desesperadas por crescimento. E aí, não vão mais proibir o cara de entrar, porque precisa de gente, né? Então, isso tudo foi para exercer o controle. Para exercer o controle. E a próxima onda de controle vem no meio da recessão. Eles vão tentar pilotar quem pode, quem não pode, abrir negócio, quem pode, quem não pode. Eles vão tentar controlar de todos os jeitos. E isso é uma pena. E o que mais que vai acontecer, Faca? Do lado político, eu vou dizer, esse tipo de acontecimento, quando você tem um evento uma virada psicossocial, quer dizer, recessão não é só um efeito, não é só um fenômeno econômico, ele é social. Sim, nós vamos colocar num cenário hipotético se o PT entrar no poder. Ele começa na cabeça das pessoas. Né? Ele começa naquela predisposição de não investir. Você se retrai, você tem medo de assumir risco. Então, isso afeta a economia, PIB, impede o crescimento. E afeta na política, você fica radical, quer dizer, você vai ter extremos, né? E você vai ter... O conservadorismo vai se fortalecer com isso. E, ao mesmo tempo, o lado esquerdista vai ficar mais radical também. Então, intolerantes, talvez? Intolerantes eles já são. Eles acusam o nome, mas eles é que são intolerantes. Né? Eles é que fazem... O conservador, ele não divide a sociedade. É todo mundo igual. Não é pela tua cor de pele, não é pelo teu sexo, não é pela tua preferência, orientação, não é por nada. Não é se você veste homem de saia, mulher de calça, não tem isso aí. Todo mundo é igual. Todo mundo tem que ser tratado igual. Quem divide a sociedade são eles. Então, eles vão dividir, vai ter mais divisão pro lado de lá. E nós vamos ter... Então, a tendência para se convergir é pior. Entendeu? Então, hoje, nós estamos vendo, até o próprio Bolsonaro fez um movimento para ir para o centro. Eu acho que ele, se ele for eleito, ele vai acabar se movimentando de novo para a direita. Porque o próprio cenário vai ficar assim, binário. Entendeu? Mas e se o PT voltar ao poder? Como é que vai ser? Você acha, se o PT voltar ao poder, hipoteticamente, eu acho que o PT não vai Deus conseguir governar do jeito que eles imaginam. Entendeu? Você acha que vai haver uma guerra civil se acontecer no outro dia? Na hora que der a notícia
que o presidente Não, Lula, acho, enfim, qualquer outra pessoa que represente a esquerda vencer? Eu não sei se vai ter, eu não sei se seria esse o caso, mas eu acho que vai ter dificuldade. Por quê? Porque as cabeças das pessoas mudou. Então, mas se todo mundo que está frequentando as manifestações, passeatas, carreatas, irem às ruas no dia 3, depois do segundo turno, ir para as ruas, o que vai acontecer com o Brasil? Eu sei que, no mínimo, você tem... Eu me baseio em fatos, não em pesquisa, porque a gente já acompanhou outras pesquisas e o resultado dessas não pesquisas. Eu vejo milhares de pessoas pelo Brasil movimentando a bandeira conservadora, movimentando o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eles avaliam se o Lula vai conseguir fazer campanha nas ruas, caminhando, andando no meio do povo. A gente viu esses dias o governador do Pará sendo totalmente utilizado, tomando tapa, né, na rua. Agora você imagina o Lula na rua. Não vai haver, ele não vai conseguir fazer campanha. Ele vai fazer o quê? Uma campanha digital, né? Treinando na academia, sei lá o quê, fazer uma lua de mel, uma viagem. Isso não é candidato. Ele precisa ter proposta. Então, assim... E as propostas dele são todas retrógradas. Ele quer cercear a imprensa, ele quer... Ele está mais próximo das bandeiras da esquerda como nunca. Não, ele está com as bandeiras que ele não levantou em 2002. Quando em 2002 ele foi eleito, ele foi para o centro. Hoje quem está assumindo a posição de centro-direita é o Bolsonaro, né? E o Lula está de radical. Então, eu acho que é muito difícil acreditar que ele está tão na frente assim na campanha. Eu acho que ele está insuflado os números, porém, eu não quero questionar isso. Eu acho que a campanha do Bolsonaro tem que corrigir algumas coisas, tá? Tem que voltar a mostrar o Bolsonaro como combatente a isso, em vez de mostrar ele como tocador de obra, entendeu? Eu acho que tem que voltar a mostrar ele da forma que mostrou em 2018. Você acha que o que ele conseguiu cumprir daquela pauta ele tem que mostrar, e o que ele não conseguiu cumprir, ele tem que falar claramente por que não cumpriu e como que ele vai cumprir no próximo mandato. Sim. Porque tem coisas que ele conseguiu cumprir, tem coisas que ele não conseguiu e ele sabe disso, porque foi impedido. Então ele tem mas um ano de mandato, 2 pandemias, exatamente, ele pode justificar muita coisa, entendeu? E justificando por que ele, honestamente para o eleitor, por que não deu, sendo honesto como ele sempre foi, né? Ele não consegue... É um cara, você percebe que ele não sabe mentir. Não, né? Ele não é falso. Ele não é falso. Não é. Ele fica de cara feia quando ele não gosta de alguém. Quando ele está de mau humor, ele não faz sorriso quando está de mau humor. Então, assim... Ele não se esforça para agradar que ele não gosta. Essa é a verdade. Isso é uma das qualidades dele, né? Então, ele tem que usar essa qualidade agora na campanha. Seja honesto e fala por que ele sempre é. Por que ele não conseguiu cumprir tal coisa? Por causa disso e disso. Tá bom, então, qual é o plano para você cumprir isso na próxima? É isso. O eleitor vai acreditar, porque ele é uma pessoa que inspira essa confiança. Você acha que ele aumenta o número de políticos, né, de candidatos no Congresso, no Senado, e aí talvez ele tenha uma melhor governabilidade no próximo mandato? Ele vai ter mais pessoas do partido dele, sim, o PL vai eleger mais gente, só que será que todos são conservadores? Será que todos apoiam a pauta dele? Entendeu? A melhor maneira de você eleger uma bancada grande é o que a esquerda faz. Ela pega todos os candidatos que ela quer eleger e divide em 8 partidos. Quer um exemplo? Pega o caso do invasor, lá, como chama o cara que invade? Boulos. Lá? Boulos. O Boulos Fecal. Falou invasor, a gente lembra dele, eu não sei por quê. O Guilherme Boulos Fecal. Coisa horrorosa. Né? Esse Boulos Fecal, ele foi lá para o... Boulos Fecal. Que o cara tem na cabeça, né? Meu Deus! Então, esse cara, ele era pré-candidato a governador, ele foi lá para ser candidato a deputado. Para onde ele foi? Foi para o PT? Não, ele foi para o PSOL. Claro. Entendeu? Então, a estratégia mais correta para o Bolsonaro era ter pego os 10, 15 caras mais importantes para ele e falar assim, 5 vai para o PL, 3 vai para não sei o quê, 2 vai para o PTB. Isso. Que aí que é o que a esquerda faz, ele elege mais bancada. Ele faz os campeões de voto, faz mais cadeiras. Se não fosse bom, a esquerda não tinha 10 partidos, teria um só. E eu acho que não foi certo você botar todo mundo no PL. O PL vai eleger bastante gente, mas se você pegar todo mundo que ele quer eleger e botar em 6 partidos, elege mais gente do que botar num só. Por isso que a esquerda faz isso. Mas eu desejo que ele tenha condições de governar neste próximo mandato. Eu acho que se ele tiver liderança boa, a volta do Eduardo Cunha, por que é importante? Eu vejo dessa forma. O Eduardo Cunha, ele tem 2 vantagens de ter ele de volta no Congresso. Primeiro, conhecedor do regimento como ele é, e as pautas dele, quer dizer, ele conhece as armas legislativas
E quando ele estava lá, ele usou essas armas em favor das nossas pautas. Sim. Ele usou essas armas a favor do bloqueio dos 2 projetos de lei de aborto. A gente não tem aborto liberado no Brasil porque o Eduardo Cunha trabalhou, ele e mais pessoas do grupo dele, para aquilo não passar. E trabalhou para não passar a ideologia de gênero, aquela montanhada de porcaria. Trabalhou para não passar os conselhos populares da Dilma, e não passou. Né? Ela queria botar tudo aquilo para funcionar. Redução da maioridade penal, o que a gente conseguiu daquilo, porque trabalhou também. Então, assim, o cara tem arma, sabe usar arma, e usa arma para nossa pauta, pô, a gente quer esse cara lá de volta. Ah, mas isso, aquilo dele, eu não quero saber. Ele tem conhecimento da Constituinte, ele conhece a máquina, Então, ele é um bom articulador. Não é porque ele está né? no PTB, não, mas é o seguinte, o pessoal sabe que, se ainda mais se tiver que ele PT, é o nosso malvado favorito. Ainda mais se tiver o PT de volta... Precisa dele para combater. É bom ter ele lá, entendeu? É bom e é bom ter o Roberto Jefferson de volta. Sim! Eu quero ele de volta. Eu quase que eu falei, por favor, vai para o Senado, vai para a Câmara, vai para o Legislativo. Não, mas ele quer o governo do Rio de Janeiro, que vai ser uma experiência diferente para ele como executivo. É um cara que tem experiência assim, enorme em termos de segurança, porque ele é advogado criminalista, então entende de segurança, entende de penal, entende do que é o crime, como reprimir o crime, entendeu? Ele combate a esquerda também. Isso é importante. É um cara que realmente, eu conheço ele, posso dizer, ele tá mudado de 20 anos para cá, de verdade. Eu conheci, eu sou fã do Roberto Jefferson. Ele não aceita práticas políticas costumeiras do passado, entendeu? Falou isso para mim, quando me entregou aqui o PTB em São Paulo, falou assim, faça do jeito certo. Se fosse para fazer do jeito errado, eu deixava o outro aí. Mas, Faca, você concorda? Nós não somos os mesmos de 10 anos, de 5, e talvez nem de ontem. Lógico que não, pô. Né? Lógico que não. Não adianta falar... Não adianta pregar santidade na política, como nenhuma área é. Porque lá atrás o cara... a gente tem... Existem certas limitações que a gente respeita. Sim. Certos limites morais, entendeu? Claro. Agora, você... estabelecendo o teu limite ali, dentro do teu limite ali, você vai esticar o que você puder, porque você precisa vencer. Você precisa vencer porque o objetivo na política não é você... Não é só exercer o poder. Exercer o poder a favor de princípio. A diferença é o seguinte, nós temos princípios, mas princípio não resolve a coisa. A direita tem princípio? Tem, mas se você não souber exercer o poder e fazer teu princípio valer e ser obedecido, o que é poder? Poder é o processo pelo qual você faz com que alguém te obedeça. Faz com que aquilo que você quer seja obedecido. Quer dizer, alguém mandar, alguém obedecer. Isso é poder. A esquerda sabe exercer o poder. Porque tudo que ela quis fazer andar no Brasil, ela conseguiu, de 50 anos para cá. Conseguiu um monte de coisa. E foi com uma mão de ferro, foi com ditadura, impondo, que nem na Coreia do Norte. Não, foi desse jeitinho todo assim, foi aparelhando o Estado. Defesa da democracia. Foi fazendo gramichismo e convencendo as pessoas que aquilo é bonitinho, que é bom falar todes, que é bom não sei o quê, que é bom deixar tua filha de 6 anos entrar no banheiro com um macho vestido de mulher. E tem gente que acha isso normal. Não tem como, não tem nada que me convença que eu não tenho filha, né? Só tenho filho. Mas não tem nada que me convença que é bom deixar uma criança de 7, 8 anos entrar no banheiro com uma pessoa trans lá, do outro sexo. Entendeu? Porque, Faca, não tem problema. O que a gente defende? Não tem problema ser trans. Tem problema quando você tem algo... exatamente. Quando você tem uma situação... Jogar isso numa criança que não está pronta para... Tem que aprender em casa. Não, sem dúvida, mas eu digo assim... Na rua com gente não, sem dúvida, mas assim, a gente não julga quem escolhe ser trans. Lógico que não. Quem é homossexual. A gente julga as pessoas do mal, que se aproveitam dessa condição de um banheiro trans. Um pedófilo vai fazer o quê? Vai colocar uma roupa de mulher e como é que você vai impedir? E como é que você prova que o cara tem essa vida, essa conduta ou não? É isso que a gente quer impedir, que essas pessoas que têm más intenções se aproveitem daquilo que eles dizem que é defesa da democracia, liberdade de expressão. Não, gente, nós vivemos em um país que tem bem e mal, gente boa e gente ruim. Como é que você fala, não, ok, um cara... trans, ele pode acessar um banheiro com crianças, com mulheres, com meninas de 6, 7 anos, eles entram sozinhos no banheiro. Um cara mal intencionado, um bandido, ele se aproveita da situação. Eu não tenho filha mulher, mas se tivesse filha mulher, eu falaria assim, ó, ela não entra sozinha no banheiro, a mãe vai junto no banheiro
E se tiver um problema, liga pro pai ir junto. Porque chegou a mãe lá e tem um trans, um homem vestido de mulher, pô, é mais forte que uma mulher. Ele bate na mãe, pega... Precisa do homem estar ali para ir lá. A força biológica do homem é diferente da mulher, isso é incontestável. Então, na verdade, a ciência explica isso. Mas eu sei que é difícil porque eu sou mãe, você é pai. Então, a gente, inclusive, estar aqui, né, rebatendo e refutando essas falácias da esquerda é exatamente porque a gente pensa no futuro dos nossos filhos. Porque a gente sabe se defender. Meu filho tem 7 anos, como é que ele se defende? Pois é, então eles estão praticando uma forma de dominar, de exercer o poder, que é assim, eles vão mudando o pensamento das pessoas. E você começa ali. Quando você vai ver, o cara dá o comando, todo mundo obedece. Já está todo mundo lavado. O pensamento já está normatizado. Aquele é um termo que se usa. Normatizou. Você normatiza aquilo. Quando você ensina para uma criança um livro, abre aquele livro, 6, 7 anos de idade, um livro lá, aquele livro que o Bolsonaro levou lá na entrevista da Globo, lembra? Do dedinho. Aquele do dedinho que ele fez ali no meio do William Bonner. Ele falou, não mostra o livro. Mas como não mostra o livro? É livro de criança. Não, o senhor vai mostrar isso aqui? Falei, desculpa, livro de criança? Como é que eu não posso mostrar aqui? Mas esse foi o Bolsonaro que a gente elegeu. Né? Pelo contrário, eu vou mostrar aqui. Você não pode mostrar para criança na escola, porque eu não posso mostrar aqui na Globo? Não pode. Como não? É livro de criança. Então, isso é para normatizar, para que depois a criança, quando vê alguém com 6, 7 anos, ela vê uma cena daquela, ela não vai se chocar e não vai contar para o pai que um macho adulto chegou e tirou a roupa na frente dela. Ela vai achar normal, porque ela viu no livrinho. Pois é. E é isso que a gente não quer, pô. Eu falo isso pro meu filho. Não tem como normalizar essas cenas. O mais velho tem 11 anos, mas eu já falava pra ele com 6, 7 anos. Se aparecer um homem pelado na tua frente, você sai correndo e vem falar pra mim. Nada disso aí. Não é normal uma pessoa adulta fazer nenhum tipo de coisa perto de você. Você me avisa quem é. Então a gente tenta ensinar as coisas, como eles têm que reagir pra uma coisa dessa. Entendeu? Por quê? Porque o que eles estão aprendendo é o contrário. Estão aprendendo que isso é normal e não é. Não é normal uma criança de 7 anos ter exposição a isso. Isso é uma coisa para um adolescente em diante. Você ensina na idade certa. Você vai ensinar isso para um adolescente porque o próprio corpo dele está mudando. Já está se tornando um homem. Uma menina está se tornando uma mulher. Então você tem que ensinar tudo. Porque ela já está virando uma mulher. Né? Já está na idade de virar uma mulher. Então, mesma coisa com um menino homem. Eles querem botar isso nas crianças com 5, 6 anos. Isso é inaceitável. Eu acho que eu poderia ficar aqui um dia todo falando com faca, que tem tantos assuntos que a gente poderia conversar, principalmente quando a gente tem a oportunidade, né, de receber convidados que são relevantes, expressivos no cenário político, mas não são pré-candidatos, não são políticos, apesar de você ser o presidente estadual, né, aqui de São Paulo, do PTB. Mas é importante porque a gente se coloca no papel de mãe, no papel de pai, de cidadão civilizado, cidadão de bem, teremos tantos assuntos pra gente conversar, mas eu vou encerrar com você agora. Deus te abençoe muito, muito. Obrigado. Todos os seus projetos prosperem. Eu torço o desejo que o Roberto Jefferson vença essa, Eduardo Cunha e Daniel Silveira. A gente precisa de homens políticos combativos. A Cris Brasil, não vou esquecer da Cris Brasil. Aqui, né? Ela veio aqui. Ela veio aqui no podcast. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. As falas dela sempre precisas. E eu torço de verdade para que dê tudo certo para vocês do PTB, de coração, e também para o nosso Brasil, porque o Brasil só ganha, só avança, né, com estes nomes na política. Obrigado. E eu vou aproveitar a audiência agora, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Todas as quintas-feiras a gente recebe convidados como o Otávio Facuri aqui no nosso programa. Aproveita também, entra lá nas nossas redes sociais. Se você entrar no Instagram, @PodeNoCondado, lá tem um link com todas as nossas redes sociais para você também nos seguir. E também, claro, compartilhar e indicar aí o nosso trabalho para todos os seus amigos conservadores, de esquerda, enfim. A gente quer que o Brasil tenha ordem e progresso. A gente se vê na próxima quinta. Fica com Deus. Segue o Facuri também. Beijo. Tchau. Obrigado.